Produtores e técnicos agrícolas estiveram reunidos no último dia 7 de fevereiro na Estação Experimental da Ipagre, em Caçador, para um dia de campo sobre a cultura do tomate. No evento, os participantes puderam obter informações e conhecer na prática algumas novidades para o cultivo da hortaliça. Uma das alternativas que tem bons resultados é o cultivo em ambiente protegido, como explica o pesquisador Fernando Pereira Monteiro. Nós estamos numa estufa do tipo Bandeirantes aqui, cultivando tomate. Então a principal diferença desse sistema em relação ao cultivo a campo é que não há incidência de chuva, né? Então, como tem o plástico, o tomate ele não entra em contato com a água. E isso ajuda a prevenir a ocorrência de doenças aqui dentro. E já no tomate a campo você não tem essa proteção. Uma outra coisa que ajuda a manter a sanidade das plantas dentro dessa estrutura é a alta temperatura. Então a temperatura aqui é bastante alta, principalmente nos horários de pico, né, da radiação. Então meio-dia, 1 hora, 2 horas, é bem quente aqui. E isso também restringe a ocorrência de doenças. Nós temos os mesmos patógenos que o campo tem, então ocorre bactéria aqui, ocorre fungo, só que o ambiente necessário para a ocorrência da doença não tem aqui dentro desse ambiente. Então, só a título de comparação, nessa safra, para a doença, a gente só fez uma aplicação de Cauda-Focal cáustica, enquanto no campo as aplicações são semanais, tá? E ainda assim a sanidade lá no campo ela não fica tão boa quanto aqui. Outra tecnologia que foi destaque no dia de campo da Ipagre é o cultivo de tomate em vasos, como cita o pesquisador Leandro Ram. O cultivo de tomate em vaso a gente vê como uma perspectiva, claro, necessariamente tem cultivo protegido. Depois de uma sequência de anos que você faz o cultivo diretamente no solo, geralmente tendemos a acumular algumas doenças, esse solo tende a ser improdutivo, né? Acúmulo grande de nutrientes, começa até às vezes salinizar o solo, né? Mas sempre tudo por causa de doenças. Então, a possibilidade para você não perder o espaço, a estufa, é cultivo em vasos, né? Nessa condição eu tenho um controle absoluto de tudo, né? Acima de tudo da água e dos nutrientes. Então eu consigo aplicar a água conforme a necessidade da planta e os nutrientes de uma forma equilibrada, balanceada. Por isso que você viu dos tomates muito bonitos nessa condição de vaso é o resultado disso, né? De um controle maior que o produtor tem da sua lavoura. A produtividade de um pé de tomate plantado em vaso é maior do que a céu aberto? Seguramente. A gente chegou a colher aqui 16 quilos por planta, que é uma produtividade muito excepcional, né? A campo, produtividades muito boas, a gente fala de 8, 10 quilos por planta, então praticamente a gente consegue dobrar a produtividade do cultivo de tomate em vaso. O gerente da Estação Experimental de Caçador, Anderson Feltrin, ressalta a importância das pesquisas da Ipagre, que são desenvolvidas através de demandas dos próprios produtores. A gente ouve o produtor, procura ver qual que é os problemas que eles estão enfrentando e a gente traz para dentro da Ipagre para fazer essas pesquisas, tentar resolver o problema e levar, e agora o dia de campo, né, especificamente de hoje, na cultura do tomate, é levar esses conhecimentos, né, os resultados que a gente tem dos últimos anos aí e da safra atual para o produtor e para os técnicos também. Para o produtor estar levando esse tipo de plantio para a sua lavoura, tem essa possibilidade? E a gente enxerga essa possibilidade, mas principalmente para aquele produtor que tem áreas pequenas e com dificuldade de migração de áreas, porque qual que é o problema do tomate é em relação às doenças de solo. Então não tem como ele cultivar por mais de 2 anos na mesma área, sem ter uma tecnologia aliada, né? Hoje até ele consegue isso com um porta-enxerto, né? Mas num passado bastante recente isso não era possível. E na estufa ele consegue fazer isso, ele consegue superar doenças como murchadeira, fusariose e verticilliose, plantando porta-enxerto resistente a essas doenças ou o cultivo em vaso, que ele utiliza substrato e fica fora, né, do solo. Então ele consegue cultivar na mesma área por anos, por vários anos, ele consegue sem o menor problema. Neste ano, a safra do tomate na região meio-oeste de Santa Catarina teve, no geral, uma menor produtividade em função do clima com excesso de chuvas. Por outro lado, o preço ao produtor está se mantendo acima da média desde o início da colheita.